Fala, turma! Nessa aula eu quero mostrar para você que tipo de conhecimento você tem que ter para se tornar um verdadeiro especialista quando o assunto é Active Directory. Eu já vou mostrar isso na nova versão, né, do Windows Server 2025. Então, uma coisa que é bem engraçado, né? Eu ajudo várias empresas a fazer o processo seletivo técnico, né? E é engraçado que quando a gente pega vagas para trabalhar com o Active Director, geralmente o RH manda, né, uma questãozinha para ele preencher o nível de conhecimento em cada solução que a vaga cobra. E o mais engraçado de tudo é que a grande maioria, quando é uma vaga que envolve o Active Director, a maioria coloca conhecimento intermediário para cima. Intermediário, avançado, especialista, ninguém coloca o básico. E quando a gente aprofunda esses conhecimentos em Active Directory dentro da entrevista, a gente vê que boa parte desses profissionais não passam de conhecimentos básicos. Muita gente confunde. Muita gente acha que, pô, eu sei vir aqui no meu Active Director, abrir a ferramenta aqui usuários e computadores. Eu sei vir aqui criar uma conta de usuário, criar uma OU, criar um grupo. Legal, eu também sei vir aqui na GPO, eu sei abrir aqui, eu sei criar uma GPO, aplicar uma GPO, e acha que isso é o conhecimento de um especialista, só que isso é conhecimento básico. Então, nessa aula, eu quero mostrar o que um especialista tem que conhecer, que é o core do Active Directory. Muita coisa do Active Directory você não vai entender se não conhecer isso que eu vou mostrar para vocês. Outra coisa que é interessante, eu estou aqui com dois controladores de domínio, DC1, DC2. E esses controladores de domínio, eles estão replicando. Então, se eu vier aqui, criar uma conta de usuário, aula, aula. Next, colocar a senha, criou aula aqui no meu DC1. Se eu for lá no DC2, me autenticar aqui, abrir aqui usuários e computadores do AD, tá aqui o aula replicado para cá. Então tem muita gente que, eu sei, o AD replica. Só que não tem a mínima ideia de como que ele faz isso. E isso é fundamental, principalmente quando eu preciso me aprofundar num troubleshoot, quando eu preciso fazer uma configuração ou uma implementação mais robusta para a empresa. Então eu preciso conhecer algumas coisas mais avançadas. Outra coisa que é legal, existe essa ferramenta DS Edit. A maioria que conhece essa ferramenta é porque viu num tutorial na internet para fazer alguma coisa, resolver um problema, acaba abrindo a ferramenta ali, é legal, eu fiz o procedimento, mas não tem a mínima ideia também para que serve essa ferramenta e o que que ela traz de informação para a gente. Só que o que ela traz de informação para a gente é extremamente importante. Extremamente importante. Por quê? O Active Director, ele tem uma divisão lógica no banco de dados, que são as partições. Por que que isso aqui é tão importante? Porque as partições é onde ficam armazenados os objetos. Então, a gente tem ali quatro partições, e dependendo do objeto, ele fica numa partição ou outra. E uma coisa que é extremamente interessante, esse processo que a gente acabou de fazer, de criar essa conta de usuário e a conta de usuário aparecer lá do outro lado, a replicação que fez isso para a gente. Só que o mais interessante é que a replicação ela não replica conta de usuário. Ela não replica a conta de usuário. Ela replica a partição que a conta de usuário faz parte. Agora, se essa partição está dando problema, a conta não está replicando, se eu não conheço essa partição, vou demorar muito para resolver esse problema. Então, outra coisa que é legal, eu vou abrir aqui um terminal. E aqui eu vou usar uma ferramenta de linha de comando simples, só que, de novo, muita gente desconhece isso aqui porque acha que ser especialista de Active Directory fica em criar usuário, grupo, GPO e por aí vai. Então, vou usar uma ferramenta aqui que é o REP.
Opa, rep admin barra show rep. E essa ferramenta aqui, ela está me trazendo aqui algumas informações. E essas informações que ela está trazendo é exatamente as partições lógicas que eu tenho dentro do banco de dados do Active Directory. E se eu quero saber o que eu tenho nessas partições, é onde entra aqui o ADS Edit. Então, quando eu venho aqui nessa parte de Name Context, aqui eu tenho essas informações. Isso aqui são as partições do Active Directory. Então, se eu abrir aqui o esquema e dar um OK, o que, que eu vejo dentro desse esquema? Eu vejo aqui uma série de objetos, e esses objetos é divididos em classes, aonde eu tenho classe esquema, então, ó, classe esquema, classe esquema. Então, isso aqui é o que a gente chama de classe de objetos. Então, por exemplo, aqui existe uma classe, vou descer aqui, fica mais fácil. Então, aqui existe uma classe chamada User, Class Schema. Eu consigo criar uma conta de usuário porque existe essa classe aqui dentro do esquema. Outro exemplo, eu consigo subir aqui um pouquinho, subir para aqui mais rápido, né? Eu consigo criar um grupo, porque dentro do esquema eu tenho a classe Schema Group. O esquema é como se fosse o esqueleto do Active Directory. Tudo que eu consigo fazer dentro do Active Directory, eu consigo porque existe uma classe ou um atributo. Então, eu tenho class schema e eu tenho um atributo. O que, que seria o atributo? Então, por exemplo, se eu vier aqui... Opa, subiu. Sobe. Aí. Se eu vier aqui, eu tenho aqui, por exemplo, o endereço. Então, quando a gente cria uma conta de usuário, a gente não consegue colocar o endereço desse usuário. Por que que eu consigo colocar esse endereço? Porque dentro do esquema existe um atributo chamado endereço. Se eu pegar aqui outro exemplo, cadê? Eu não consigo configurar um e-mail numa conta de usuário. Por que que eu consigo configurar o e-mail? Porque existe um atributo chamado e-mail. Então, o core do Active Directory está dentro do esquema. Então, eu consigo fazer as coisas no AD, porque existe ou uma classe ou um atributo dentro do esquema. Então, se eu chegar aqui só um ponto de atenção, tá? A gente não deve manipular o esquema manualmente, porque qualquer coisa que eu faça errada aqui, o AD pode parar de funcionar. Então, se eu apagar a classe usuário, já era meu AD, porque eu não vou conseguir mais criar o usuário, porque não existe mais essa classe dentro do esquema. Isso aqui é extremamente importante. Isso aqui, um especialista em AD precisa saber disso, porque isso aqui ajuda muito na hora de resolver um problema. Se a gente voltar lá para o ADS Edit, Connect, a gente vai ver agora aqui a parte de configuração. Então, é a outra partição. O que, que eu tenho dentro dessa partição? Aqui são configurações globais que a gente tem do Active Directory para toda a floresta. Então, por exemplo, dentro do Active Directory, a gente trabalha outra coisa que um especialista tem que dominar de ponta a ponta. A gente consegue trabalhar com sites e subnets. Para que serve sites e subnets dentro do Active Directory? Serve para eu otimizar o processo de logon, para eu fazer com que o usuário logue no controlador de domínio que está mais próximo dele. E essas informações ficam dentro dessa partição de configuração. Então, se eu vier aqui em sites, aqui ele me mostra os sites que eu tenho e as subnets que eu tenho cadastrada para esses sites. Então, são configurações que são armazenadas dentro dessa partição. E quando a gente fala da replicação dessa partição e também da partição de esquema, eu estou falando de uma replicação para a floresta inteira. Então, eu não consigo ter uma floresta com vários domínios e ter uma partição de configuração e uma partição de esquema para cada domínio. Isso é para toda a floresta. Por isso que, se por algum motivo eu quiser ter uma segregação da partição de configuração e da partição de esquema, a única maneira é construir uma nova floresta. E aqui a gente tem a outra partição, que é essa default name context, que a gente chama de partição de domínio. Quando eu abro ela,
Olha que legal que eu tenho nela. Built-in, Computer, Domain Controller, User, quando eu abro aqui usuários e computadores, Built-in, Computer, é que se eu vier aqui e dar um Advanced, ele mostra o resto. Built-in, Computer, Domain Controller, Foreign Security Principal, Keys, tal, é o que eu tenho aqui. Então, essa partição é a partição onde ficam os principais objetos, os objetos que a gente mais manipula do Active Directory, que são usuários, são grupos, são contas de computadores. Então, tudo isso fica armazenado dentro dessa partição. E qual que é a particularidade dessa partição? De novo, um especialista que não domina isso não é um especialista, não tem conhecimento avançado em AD. Essa partição só é replicada para o mesmo domínio. Então, se eu tenho uma floresta e essa floresta eu tenho vários domínios do Active Directory, essa partição é para cada domínio. Então, se eu tenho a floresta, domínio A, domínio B, o domínio A tem sua própria partição de domínio B, a sua própria partição de domínio. Cada um tem a sua. Essas partições de domínio não replicam informação. Se eu estou aqui no domínio A e crio uma conta de usuário, esse usuário não vai ser replicado para o domínio B. Por quê? Porque essa partição de domínio só é replicada para o mesmo domínio, não é replicada para outros domínios, mesmo estando dentro da mesma floresta. Então, hoje, pessoal, se você está nessa. Pô, eu não sabia isso que você me explicou, cara, eu não conhecia. Cara, pode ser sincero com você mesmo, porque é o que eu falo: 90% dos profissionais que trabalham com AD não conhecem isso. Só que qual é o problema? O mercado está ficando cada vez mais exigente. Então, hoje, eu posso falar para vocês com propriedade. Hoje, a gente rejeita muitos profissionais por falta de conhecimento em AD. Porque a empresa pede um conhecimento avançado, eles acham que tem um conhecimento avançado, preenche o formulário falando que tem um conhecimento avançado, e quando a gente vai para a parte ali prática, a gente vê que o conhecimento é básico, tá? Gravem isso, gente. Criar usuário, criar grupo, criar OU, criar GPO, isso não faz nenhum profissional especialista. Isso é conhecimento básico. Agora, se você está aqui nessa aula e entendeu certinho tudo que eu expliquei, essas partições, a parte de replicação, site em service, subnet, otimização de logon, você já está no caminho certo. Agora, se você não conhece isso aqui, você precisa tentar conhecer o quanto antes, porque, como eu estou falando, hoje a gente rejeita muitos profissionais por falta de conhecimento mais avançado no AD. Por falta desse tipo de conhecimento, porque esse tipo de conhecimento aqui que eu estou passando para vocês nessa aula, quando você sentar numa mesa para discutir um projeto, se a filial que a empresa vai abrir precisa de um novo domínio ou uma nova floresta, é o conhecimento nessas partições que vai definir se a empresa precisa de uma floresta nova, se a empresa precisa de um domínio novo ou se vai utilizar o mesmo domínio que já existe. Sem conhecer essas partições, sem conhecer como tudo isso aqui replica, provavelmente o profissional vai tomar a decisão errada. Vai escolher um cenário que não é o recomendado para aquele ambiente. Tem que conhecer isso aqui. E aqui eu estou pegando só essa parte falando das partições lógicas do banco de dados, mas a gente tem outras coisas também avançadas dentro do AD. O próprio site subnet, a parte dos mestres de operações, tem gente que nem sabe o que é mestre de operação, mal sabe que sem os mestres de operação o AD não funciona. Então, se ele estiver fora, você não conhece, como que você vai saber resolver o problema? A parte de relação de confiança. Trabalhar com múltiplos domínios e múltiplas florestas, então, esquece, são pouquíssimos que dominam. O pessoal tem dificuldade até em entender como funciona backup e recover do AD. Tem gente que fica fazendo lá um monte de snapshot de VM e acha que o dia que precisar que aquilo lá vai funcionar. Aí vai quebrar a cara na hora de restaurar o ambiente, porque não entende como que o AD funciona. Então tem que entender, tem que ter esse conhecimento mais avançado. Esse conhecimento de criar usuário, as empresas não querem mais isso. A empresa não vai contratar mais um profissional que vai ficar abrindo o Active Directory para criar usuário, para criar grupo, cria OU, cria uma GPOzinha simples e para por aí. Não. Precisa ter esse conhecimento mais avançado.
foi pensando nesse conhecimento mais avançado e essa demanda que o mercado está exigindo de especialista em Active Directory, aquele profissional que realmente domina não só a parte de administração, mas novas implementações, melhoria, tem um conhecimento avançado que consegue resolver problemas rápidos. A gente vai ter a nossa imersão especialista Active Directory. E o bom é que essa imersão já vai ser na nova versão. Essa versão que eu estou utilizando aqui, que já é a versão do Windows Server 2025. Essa imersão, ela vai ser aos sábados, e a gente vai ter 3 sábados, começando dia 28 de dezembro. Então, a gente vai ter aula no dia 28 de dezembro, no dia 4 de janeiro e no dia 11 de janeiro. 3 aulas focadas só a falar em Active Directory, onde a gente vai pegar do básico, porque o básico é importante dar uma reforçada. Tem muita gente que só sabe criar usuário, mal entende o que acontece com aquele usuário, se é excluído, enfim, tem coisas, tem detalhes ali que são importantes. Usuário, grupo, tem gente que cria grupo, não sabe o que é um escopo. Ah, quando que eu crio um grupo global, universal, domínio local? O grupo é de segurança, é de distribuição. E OU? Para que serve a OU? É só para organizar objeto? Não. Delegação de acesso, aplicação de GPO. GPO, então, nem se fala. A maioria só sabe criar, nem entende como funciona a arquitetura de GPO. Então, nesses 3 dias, a gente vai focar 100% no Active Directory do Windows Server 2025, do básico até os recursos mais avançados. Então, a gente vai detalhar isso aqui que a gente viu nessa aula. Então, vou entrar mais no detalhe, a gente vai ver essa replicação dessas partições acontecendo. A gente vai detalhar, vamos entrar na parte de site, subnet, vamos trabalhar com múltiplos domínios, com várias florestas, ver como funciona a relação de confiança, entender os mestres de operações, a forma correta de fazer um backup e restore do Active Directory. Então, a gente vai ver tudo dentro dessa imersão. Então, essa imersão é para quem quer sair desse conhecimento básico e para um conhecimento avançado, que a gente vai aprofundar de verdade no Active Directory. Eu tenho certeza que 90% ou mais do que a gente vai ver no Active Directory você nem conhecia. Tenho certeza, porque eu vejo isso no dia a dia nas entrevistas que eu faço. Então, se você quer dar esse upgrade na sua carreira, se tornar um verdadeiro especialista no Active Directory, seu próximo passo é essa imersão especialista em Windows Server 2025. Aqui embaixo desse vídeo vai ter as informações para você garantir a sua vaga. E aqui só um ponto de atenção. Aqui embaixo você vai ver que a gente está liberando mais de R$ 2.000 de outros treinamentos de bônus. Tudo com acesso vitalício, tá? Inclusive, esse treinamento, a nossa imersão, vai ser ao vivo, mas vai ser gravada e a gravação vai ser disponibilizada com acesso vitalício. Então, aqui embaixo você vai ver vários bônus. Só que as vagas com esses bônus estão esgotando. Então, se eu fosse você, eu tomava essa decisão rápida antes de esgotar, porque além de você ter acesso a essa imersão que a gente vai aprofundar de verdade no Active Directory, você ainda vai ter mais de R$ 2.000 de treinamentos em bônus, tudo com acesso vitalício e certificado de conclusão. Então tá aí essa oportunidade para a gente dar essa virada de chave na sua carreira, para você se tornar um especialista de verdade no Active Directory, conhecimento avançado de verdade. Nada de ficar só criando usuário, computador, fazendo administração básica. Quando você precisar implementar ambientes para grandes empresas, empresas que têm múltiplas filiais, você vai ter o conhecimento para escolher o melhor cenário para aquela necessidade. Então tá aí essa oportunidade. Então aqui embaixo do vídeo tem mais informações, os bônus que vocês vão levar em treinamento e o botão para você garantir a sua vaga. Então só lembrando, esses bônus, eles estão esgotando. Então quando esgotar, o valor da imersão vai continuar o mesmo por enquanto, mas esses bônus vão ser retirados. Então se eu fosse você, eu tomava essa decisão para não perder aí essa oportunidade de ter mais de R$ 2.000 de treinamento em bônus, tudo com acesso vitalício e também certificado de conclusão. Legal? Então tá aí essa oportunidade. Só clicar aí no botão embaixo, garantir a sua vaga, para a gente começar na primeira aula 28, já começar com tudo, tudo prático, igual a gente fez aqui. Tela compartilhada, configuração, passo a passo. Porque eu acredito muito nessa questão do aprendizado prático, nada de ficar com PPT. Às vezes a gente pode até fazer um desenho ou outro, mas essa prática aqui é o que eu acho que faz a diferença.
ok? Então tem essa chance, galera. Então quem quiser dar esse próximo passo na carreira, é só garantir a vaga aí na nossa certificação. Legal? E eu vejo vocês então lá na primeira aula, no dia 28 de dezembro, às 10 horas, tá? As aulas vão ser de sábado, às 10 horas. Então, eu vejo vocês na nossa super imersão especialista Active Director no Endoserver 2025. Legal? Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa super imersão.